Olá, queridos, tudo bem? Agora vamos falar do começo do estudo da semelhança de triângulos. Esse, como eu disse, é o começo do estudo, porque ele vai falar do teorema fundamental, que é o teorema de Tales, aquele teorema das paralelas, que depois vai caracterizar na parte mais importante da geometria, que é a característica de semelhança. Por que ela é mais importante? Porque ela leva a característica para figuras planas, para figuras espaciais, para cálculos de área, tudo é a mesma relação. Então hoje é só o começo, vamos falar somente de Tales e vamos falar somente também do teorema da bissetriz, que é consequência do teorema de Tales, ok? Então vamos lá, vamos falar aqui primeiro do teorema de Tales. Um feixe de paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam nesses segmentos retas proporcionalmente correspondentes. Eu só trocaria uma palavrinha ali, aquele segmentos de retas, aí sim, proporcionais correspondentes. Então nós temos aqui um exemplo clássico, 3 retas paralelas, A, B e C, e 2 retas R e S, 2 retas que são transversais aí, e formam segmentos que são correspondentes entre essas paralelas, ou seja, esse segmento AB é proporcional para esse de baixo BC, assim como o correspondente ao AB, que é o A', B', é correspondente ao BC, ao B', C', ok? Isso diz o teorema de Tales para a gente poder fazer o cálculo. Então, por exemplo, aplicando a proporcionalidade existente no teorema de Tales, determina os valores de AB e BC na ilustração a seguir. Então temos aí a ilustração, AB 2x menos 3, BC x mais 2, a linha B' 5 e B' C' 6. Mantendo a proporção, AB está para BC, assim como AB está para BC'. Substituindo os valores, nós vamos ter aí uma equação, fazendo o cálculo da equação, multiplicando em cruz a propriedade de proporção, chegamos que 7x é igual a 28, x igual a 4, o valor numérico que nos falta. E aí substitui lá na relação, acha a medida de AB e acha a medida de BC, que era o pedido do nosso exercício. Um outro exemplo, uma figura um pouquinho diferente, mas a mesma característica, segmentos que são proporcionais, o de cima está para o de baixo, assim como o de cima está para o de baixo, um em cada uma das transversais. Repito que nós temos que seguir a transversal. O de cima para o de baixo, o de cima para o de baixo. Na transversal, hein? Então, multiplicando em cruz, nós vamos ter uma equação onde chegamos que x igual a 10. Beleza? Agora vamos falar das bissetrizes. O teorema é um só. Em um triângulo, a bissetriz de um ângulo interno divide o lado oposto em partes proporcionais aos lados adjacentes. Em outras palavras, a gente pode dizer que um lado é proporcional ao segmento adjacente gerado pela bissetriz no lado oposto a esse ângulo. Então tem um ângulo aqui. Ele gera na bissetriz 2 segmentos. Ele gera no lado oposto 2 segmentos. Eu tinha um lado BC. Ele, com o traçado da bissetriz, gerou BD e gerou BC. O teorema diz que um lado ele está para o segmento gerado adjacente a ele, da mesma maneira que o AC está para o segmento gerado adjacente a ele. Então essa é a relação. A gente diz aqui, DB está para AB, DC está para AC, ou AB está para DB, AC está para DC. Vamos provar que isso realmente é verdadeiro. Então, olha, dado um triângulo retângulo ABC, trace a sua bissetriz AD, como o mesmo desenho anterior. A paralela a AD, traçada por C, encontra-se a reta AB em P. Então, o que eu fiz? Tracei uma paralela aqui e prolonguei esse segmento de reta onde elas se cruzaram lá em cima no ponto P. Essa reta é paralela, então esse ângulo alfa é o mesmo do alfa', que nós temos lá em cima, a mesma medida do alfa', e o ângulo beta que eu tenho aqui, esses dois ângulos são iguais porque isso é uma bissetriz. Esse ângulo beta vem para cá, eles são alternos internos, a relação que a gente tem. Então, consequentemente, eu tenho que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, todos os ângulos são iguais. Porque é bissetriz, esse ângulo corresponde lá em cima, esse aqui embaixo, forma-se para nós aqui um triângulo isósceles, onde essa medida AP é a mesma medida desse AC. Pela proporção, pelo teorema de Tales, AB está para DC, da mesma maneira, BD está para DC, da mesma maneira que AB está para AP, como nós temos ali, ok? Aí, fazendo as devidas substituições, como AC igual a AP, no lugar desse AP a gente coloca o AC, e faz a regra da relação. Colocando o BD aqui embaixo e o AC lá em cima, eu falo que AB está para BD, da mesma maneira que AC está para DC, e nós temos a proporção mostrada, a propriedade do teorema da bissetriz. Esse é o da interna. O da externa é a mesma coisa, o teorema é o mesmo.
Os segmentos, o triângulo, a bissetriz, o ângulo externo divide o lado oposto ou o prolongamento deste em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Por que o prolongamento desse? Vou pegar o ângulo externo desse vértice A. O ângulo externo dele, se eu traçar a bissetriz, vai vir lá fora. Essa bissetriz que eu tenho aqui não encontra o lado, ele encontra sim o prolongamento do lado oposto a esse ângulo. Então, com o prolongamento desse ângulo, gerou para nós dois segmentos. Um segmento BE e o outro segmento CE. Então, pelo teorema, o lado AB está para o segmento gerado abaixo dele, consecutivo a ele, que é o segmento BE, da mesma maneira que o AC está para o segmento gerado, que é o CE. Então, a propriedade da bissetriz é a mesma. Então, a AB está para BE, da mesma maneira que a C está para CE. A propriedade é a mesma, o lado para os segmentos gerados abaixo dele, da mesma maneira que o outro lado para o segmento gerado abaixo dele. Sempre o segmento gerado, porque o BC era lado, gerou BE e gerou CE. Beleza? Esses foram os segmentos gerados. Então essa é a teoria que a gente tinha para falar hoje do teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa, teorema de Tales. Logo na sequência nós vamos falar de semelhança de triângulos, como eu disse, uma das partes mais importantes de toda a geometria. Certo? Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau!